2 para 1 ou 1 para 1? Qual o melhor risco-retorno para você? Se você ainda não sabe, você precisa assistir esse vídeo. Fala galera, Tio Maurício na área, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre risco-retorno. O risco-retorno tem muito a ver com gerenciamento de risco e, na minha opinião, é a parte mais importante que um trader deve prestar atenção. Então a gente tem o setup, né, que são as regras ali da análise e tal. A gente tem a gestão de risco e a gente tem o psicológico. Então, como o psicológico não é algo que você trata no gráfico, a gestão de risco é o ponto mais importante para o seu trade system ter sucesso do ponto de vista técnico, ok? E aí vem a grande dúvida, o que é melhor, 2 para 1 ou 1 para 1? Vocês já sabem de longa data que eu sou muito fã do 2x1 e 50%. O que significa isso? Bom, isso significa que você vai ter um risco-retorno de 2 vezes, de 2 para 1, na verdade seria aqui de 1 para 2, né? Então você vai arriscar 1 para tentar ganhar 2 e acertar 50% das vezes. Tanto que o QQ1, que foi o setup que eu desenvolvi, que foi o setup que me fez ver que era possível ganhar dinheiro operando day trade, eu fazia isso em ações, tá? Então só aconselho aí para ações. Caso você não tenha visto, tá no canal, eu vou deixar no link aqui em cima, tá lá em cima da minha cabeça, só você clicar lá no cardzinho lá. Então, eu sempre fui fã do 2 para 1 com 50%, mas eu preciso admitir que ele tem as suas falhas, e às vezes o 1 para 1 vai ser melhor, ok? Então vamos falar um pouco sobre as características de cada um deles. Falando sobre o 2 para 1, vamos editar aqui, falando sobre o 2 para 1, ele tem um risco-retorno melhor. Isso significa que, quando você tem um risco-retorno melhor, o seu risco é menor do que o retorno que você está tentando. Eu sei que parece óbvio, mas para quem é iniciante, está começando agora a andar, talvez isso não seja tão óbvio assim, tá? O que a gente chama de risco-retorno. Então o risco-retorno é isso, é o quanto você está arriscando pelo quanto você está tentando ganhar, que seria, na verdade, aqui para ficar na ordem, né, retorno sobre o risco. É isso que a gente está observando aqui. Então o 2x1 ele tem isso ali como característica, você está tentando sempre ganhar 2 vezes mais do que você está arriscando. Uma outra característica é que ele tem um bom fator de recuperação. O que significa um bom fator de recuperação? Significa que quando você acerta e comparado às vezes que você erra, você recupera o dinheiro mais rápido do que em fatores menores de retorno sobre o risco. Ou seja, se você fez 2 operações e elas deram errado, digamos você perdeu R$100 nessas 2 operações, ao fazer uma operação que dê certo, você faz R$100 de lucro. E aí você zera esse prejuízo, tá? Então o fator de recuperação é isso. É você entender quantos trades você precisa fazer, é mais ou menos isso, tá? Não é exatamente isso, tem muito mais detalhes sobre isso, mas simplificando para quem está começando, é quando você precisa fazer. É quando você consegue recuperar mais rápido o capital que você perdeu. E falando sobre retorno sobre o risco, isso seria um bom fator de recuperação, beleza? Depois disso, o que nós temos, né, como característica? Eu não estou falando que isso são qualidades, são características. A outra característica é, ele demora mais para atingir o alvo. Então vamos olhar aqui o que está aqui na tela para a gente, por exemplo. Eu vou pegar aqui exemplos que deram certo, ok? A gente tem esse daqui. Esse candle aqui, ele gerou uma possível entrada. Digamos que um trader que tenha feito essa entrada aqui, procurou, vamos colocar aqui a nossa ferramenta de risco-retorno, ele entrou ali, vamos regular ela aqui para ficar com 1 para 1 e 2 para 1. Opa, aqui. Propriedade. Então, se você nunca usou essa ferramenta, ela é muito boa. A linha de objetivo vai ser 2, a linha de stop 1, a linha de objetivo parcial vai ser 1, tá? Isso significa que ele vai traçar as linhas ali pra gente, e a primeira aqui é 100% e a segunda é 200%. Ou seja, com 2 para 1, você levaria aqui, esse é um gráfico de 5 minutos, levaria meia hora para atingir o alvo. O 1 para 1 atingiria no candle seguinte, 5 minutos depois, tá? Então, com 2 vezes o risco, como você tem que esperar o mercado andar e ele precisa andar mais, obviamente o tempo que ele vai levar para fazer isso, a maioria esmagadora das vezes vai ser maior. Às vezes vai acontecer de você fazer um trade 2 para 1 e no candle seguinte ele te dá o retorno, tá? Ele dá a saída, você sai no lucro com 2 vezes o seu risco.
mas isso não é sempre. Então, a maior parte das vezes, 90% das vezes, pelo menos, você pode considerar que ele vai demorar mais para atingir o alvo, ok? Então, outra característica que a gente tem no 2 para 1. Então, isso aqui eu estou falando para a gente comparar mesmo e você decidir o que é melhor para você. No 2 para 1, slippage e taxa fazem menos diferença. Aqui eu coloquei pouca, mas falar que faz pouca diferença é menos, né? Vamos, menos diferença. Ok. O que quer dizer isso? O que é o slippage? O slippage é quando você executa uma ordem, digamos que você tenha visto aqui, e você colocou a sua ordem aqui, né, tá em 59,40. Só que na hora que ele executou, o mercado andou rápido, e ao invés de executar em 59,40, ele executou aqui em 59 e, de repente, 59,45. Então você já tá entrando 5 centavos acima do valor que você queria. E o seu alvo tem que ser o mesmo, porque você testou daquilo ali. Não é só o alvo sobre o risco, é o alvo testado, ok? Então, você vai ter esses slippage como diferença. Então, se você contava de ganhar 2 para 1, seria 0,90 para 0,45, né? Vamos ver aqui, ó, 0,50 para ganhar 1%. Então, você arriscou 0,5% para ganhar 1%. Na verdade, o que vai acontecer é que se você entrar em 45, você vai estar arriscando 0,6% para ganhar 0,9%. Então, o slippage faz diferença. Fora isso, você ainda vai pagar uma taxa. Ah, Maurício, mas eu opero na B3. Na B3 não tem taxa. Tem taxa sim. Você não tem taxa de negociação em algumas corretoras. Você é livre de muitas taxas, mas tem taxa, tá? Se você olhar a sua nota de corretagem, você vai ver que tem taxas ali que são taxas da B3. Então, se você não colocar ela em conta, você não vai entender exatamente o que você está fazendo, tá bom? Então, isso daí, no 2 para 1, ele não faz... ele faz diferença, sim, porque a gente está falando de day trade, e slippage faz muita diferença em day trade, mas ele é menos importante do que no risco-retorno 2 para 1, tá? E aí, por último, nós temos o seguinte, deixa eu apagar aqui. Por último, nós temos... Ele não é bom em mercado lateral. Maurício, mas nada é bom em mercado lateral. Mentira, tem coisas que são boas em mercado laterais, como, por exemplo, comprar abaixo de candles e vender acima de candles é coisa boa de se fazer em mercado lateral. Requer experiência, mas é uma coisa que dá para você fazer e que é melhor do que comprar acima e vender abaixo de candles, ok? Mas isso aí é assunto para outro vídeo. Então, em mercado lateral ele não é bom. Por quê? Porque no mercado em tendência, ele tende a andar. Ele vai andar mais na direção da tendência do que contra a tendência. Essa é basicamente a definição. Então, ele faz um movimento forte, 4% de alta, 2% de queda. Aí sobe 2%, cai 1%. Sobe 1,5%, cai 0,6%. Então, quando você observa isso, você sabe que na tendência, se você colocar 2 para 1, vale a pena. Tá? Mas quando a gente pega um mercado lateral, por exemplo, como esse daqui, e você está esperando para comprar acima desse candle com alvo de 2 vezes o risco, ele não vai te dar o risco-retorno. Então você entrou aqui acima desse candle, por exemplo, 2 vezes o risco, chegou muito perto e te deixou chupando o dedo, não chegou a tocar. Opa, até pegou errado aqui. Então aqui, cadê? Risco-ganho, aqui. Pronto. 2 vezes o risco e ele não foi lá, tá? Na verdade, nem chegou a tocar, nem 1 para 1 pegou aqui nesse caso. Mas seu stop foi pego. Digamos que na sequência você tentou fazer mais um trade que seria esse daqui. Não foi também, o stop foi pego. Na sequência você tentou fazer esse aqui. E aí, esse daqui pegou 1 para 1 e 2 para 1. Na sequência, você tentou fazer, digamos, esse aqui. Pegou 1 para 1, não pegou 2 para 1. Esse daqui não pegou nada. Esse daqui pegou os dois. Então, você tem alguns trades a mais. Então, quando você faz 2 para 1, você tem menos trades, mas no mercado lateral, aqui ele não está tão lateral assim, né? Se tivesse aqui um cenário um pouco mais lateral, ficaria um pouco melhor de eu te mostrar. Como aqui, assim? Não, pouco menos. Aqui, nossa, isso aqui é um desastre, tá?
Então aqui é o tipo de mercado onde 2 para 1 normalmente vai te deixar chupando o dedo, principalmente se você gosta de comprar acima de candle verde. E se você quiser vender abaixo de candle vermelho, porque o mercado está lateral. E quando você vende abaixo de candle vermelho, você está vendendo no meio de uma lateralização. Quando você compra acima de candle verde, você está comprando no meio de uma lateralização. Então esse candle aqui, por exemplo, que é um candle de força, se você entra nele... Opa, peraí. Se você entra nele, o seu alvo de 1 para 1 é atingido depois de bastante tempo. Mas o de 2 para 1 nunca é pego, tá? Se você quer entrar abaixo de candle vermelho, esse daqui, por exemplo, tá? Então, ou esse daqui, que é um inside bar. Se você está entrando nele, a sua chance do mercado andar 1 para 1, mesmo contra a média aqui nesse caso, a chance dele andar 1 para 1 é maior. Então, o 1 para 1 em mercado lateral, ele vai te dar essa vantagem, tá? Às vezes, ele vai atingir o alvo. Por outro lado, o 1 para 1 também tem suas características e nós vamos falar dele agora, tá? Se você estiver gostando desse vídeo até aqui, senta o dedo nesse like aí, deixa eu saber que você está gostando, porque isso me ajuda muito, muito, mas muito mesmo, tá? Então falamos aqui do 2 para 1, vamos colocar a caixinha aqui do lado e vamos falar agora do 1 para 1. O que nós temos do 1 para 1 logo de cara? Bom, uma das coisas que basicamente foi o que eu falei aqui agora, é que o 1 para 1 tem uma maior taxa de acerto, tá? Então, enquanto um setup 2 para 1, ele de forma geral, ele vai te dar ali uma taxa de acerto entre 45% e 55% em média, um setup de 1 para 1, ele vai te dar algo, um bom setup, né, de 2 para 1 vai te dar 45% a 55%, e o 1 para 1 ele vai te dar algo em torno de 60% a 70% de taxa de acerto. Maurício, mas nesse caso então não é melhor ficar com 2 para 1? Nesse caso se você estiver pensando apenas e exclusivamente no financeiro. Porém, tem um problema. O mercado ele não é só sobre dinheiro. Se fosse só sobre dinheiro e sistematizado, seria muito fácil. Mas nós somos seres humanos e como seres humanos nós temos falhas psicológicas e falhas emocionais. E o alvo 1 para 1, como ele é atingido mais rápido, ele te deixa... ele ajuda no seu psicológico, ele te ajuda a manter o seu psicológico no lugar, ele te ajuda a não ficar vendo coisa onde não tem, porque quando o alvo é maior, você começa a ver empecilhos no caminho, você acha que toda a resistência vai reverter, tudo isso acontece, então o 1 para 1, ele normalmente te ajuda no psicológico, tá? E aí uma outra coisa que eu falei aqui sobre o 1 para 1 é que ele requer mais de 60% de acerto. Por que é 60% de acerto ou mais? Se você fizer 50% de acerto, você está no prejuízo. Lembra que eu falei? Você vai ter slippage e taxa. Mesmo se você acertar o slippage, né, se não tiver slippage, ou se você colocar o risco retorno 1 para 1 contando o slippage que você pegou, você ainda tem que pagar as taxas. E se você empatar, acertou 10, errou 10, você está no prejuízo, porque você pagou um monte de taxa no meio do caminho. Ok? Então 50% não é bom. Você precisa de 60% para compensar o tempo que você ficou sentado fazendo aquilo, principalmente no day trade. No swing trade, você foi ali, colocou a sua ordem, executou, saiu do computador, foi viver, ok. Mas se você está no day trade, principalmente, o tempo que você leva na frente do computador não compensa se você acertar menos de 60%. Beleza? Então, isso aí é muito importante. Como eu falei, então, esse daqui é o outro tópico, que é os slippage de taxa fazem mais diferença, ok? Se você está tendo um risco-retorno de 1 para 1, vamos usar aqui o mesmo exemplo que eu tinha pego para explicar no 2 para 1, se você está usando o 1 para 1, você tem que considerar o seguinte, isso daqui é o que você paga de taxa, tá? Esse espacinho aqui é o que você paga de taxa. De repente até isso aqui é 0,04, é isso aqui, um pouquinho mais para baixo, é aqui. Quando você entra na operação, você já pagou isso aqui. Se você entrar no mercado, você pagou isso aqui. Na hora de sair, você paga mais 0,04%. No caso de cripto, na B3, depende do ativo que você estiver operando, se eu não me engano, tá? Então aqui 0,08, ou seja, você entrou aqui, saiu aqui, mas na verdade o que você fez foi... Deixa eu travar o estudo. O que você fez foi, você arriscou 0,6
para ganhar 0,4. O risco-retorno ele não é exatamente 1 para 1, tá? Porque você tem que considerar as taxas. Então, você considerando as taxas, esse 1 para 1 é um pouquinho a mais. Arriscou 0,6, você tem que tentar ganhar 0,6. E isso faz com que o 1 para 1, na verdade, não seja 1 para 1, pelo menos em cripto a mercado. Faz com que o 1 para 1 seja mais ou menos 1 para 1,4 ou algo assim. Se você coloca as suas ordens, não coloca elas a mercado, mas você deixa a ordem pendurada, a taxa é menor, você paga metade da taxa, tá? Então você pagaria mais ou menos você pagaria 0,04% sobre a ordem que você colocou, seria mais ou menos esse espaço aqui. Vou travar esse estudo também. Então, ao invés de você pagar 0,6, você pagaria mais ou menos 0,55 e aí buscaria 0,55, que te dá aí uma folga a mais. Por isso, em cripto é muito bom que você sempre coloque as suas ordens limitadas ou stop, ok? Para poder executar ela ali e não te cobrar a taxa do preço a mercado. E aí, a outra característica e última característica que eu deixei aqui, que eu acho importante a gente observar sobre o risco-retorno 1 para 1 vamos colocar aqui também, colei, pronto, a chance de gain em mercado lateral, que foi o que eu tinha falado ali anteriormente, tá? Então, se o mercado tá lateral, ele tá num range ok, você consegue um pouco de lucro. Mesmo em correções, você ainda consegue um lucro, por exemplo. Aqui o mercado corrigiu, você fez uma entrada aqui em cima, tá? Então, com essa entrada aqui, se você quisesse um 2 para 1, não teria pego, mas 1 para 1 até 1 para 1,5, como eu falei, né, que seria mais ou menos ali o risco-retorno, você teria atingido o alvo. E aí o mercado cai e dá mais essa possível entrada aqui. Com essa possível entrada, não estou dizendo que essa entrada é boa, tá? Com mais essa possível entrada, o 1 para 1 é atingido, mais ou menos 1 para 1,5 também é atingido, 1 para 1,4 é atingido, mas o 2 para 1 não é atingido, ok? Então aqui isso acontece de novo, mas dá stop, aqui acontece e dá stop, e aqui acontece tanto 1 para 1 quanto 2 para 1 dão resultado, olha só. Então eu entrei aqui, por exemplo, 1 para 1, 1 para 1,5, 1 para 1,4 e 2 para 1 deram saída. Se eu quiser entrar aqui novamente e eu fizer essa possível entrada, aqui os dois também atingiram. E aí você tem 2 trades de 2 para 1 contra 4 trades de 1 para 1 que deram certo e foram no lucro, ok? Então você precisa escolher entre esses dois. Maurício, qual é o melhor? Não existe melhor. Existe o melhor para você, existe o melhor para mim e existe o melhor em cada situação. Se o melhor para você estiver na situação que o mercado está favorável, ótimo. Se você estiver utilizando isso em o que é melhor para você é em uma situação em que o mercado não está favorável a você, é um problema. Nesse caso, o 1 para 1 ele é mais favorável na maioria dos mercados, só que o fator de recuperação dele é menor. Você errou 1, tem que acertar 1 mais taxas. Você errou 5, tem que acertar 5 mais taxas. Ou seja, você vai precisar acertar 6, 7 para poder compensar aqueles 5 que você perdeu e ter um pouquinho de lucro e conseguir acertar um pouco mais para fazer valer a pena o seu tempo na frente do computador. Ok? Então eu espero que isso aqui tenha ficado claro para você qual é a diferença do 2 para 1, 1 para 1 e comenta aí que eu quero saber qual é o tipo de risco-retorno que você prefere, 1 para 1 ou 2 para 1. Comenta aí que eu tô doido para saber. Se você gostou desse vídeo, senta o like nesse dedo e não se esquece de ativar as notificações. Se você ainda não for inscrito, se inscreve aí. Eu espero que você tenha gostado e vejo você no próximo vídeo. Valeu!